Hoje, em nossa aula de matemática do 8º ano, aprenderemos sobre o Teorema de Pitágoras. Essas explicações estão no livro de matemática do 8º ano do Colégio Adventista, a partir da página 235. Acompanhe comigo as explicações. Raiz quadrada e Teorema de Pitágoras. Uma sala quadrada tem área de 16 metros quadrados. Precisamos saber quanto medem seus lados. Vamos chamar de x a medida do lado desse quadrado. Como sua área é 16 metros quadrados, temos x ao quadrado é igual a 16. Para descobrir o valor de x, devemos encontrar um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 16. Sabemos que 4 vezes 4 é igual a 16, logo o número procurado é 4 metros. Quando elevamos 4 ao quadrado, obtemos como resultado o 16, por isso dizemos que 4 é a raiz de 16. No começo do 8º ano, a primeira matéria que nós estudamos foi sobre potenciação e radiciação. E agora, ao trabalharmos com o Teorema de Pitágoras, precisamos recordar essas questões da potenciação e da radiciação. Então, olhem aqui. A situação que nós tínhamos era a seguinte: um quadrado que tinha área, ou seja, essa parte aqui dentro é uma área de 16 metros quadrados, é uma superfície de 16 metros quadrados. Qual seria a medida do lado deste quadrado? Nós sabemos que um quadrado é uma figura com 4 lados com a mesma medida. Quando nós calculamos a área de um quadrado, nós fazemos lado ao quadrado, ou lado vezes lado, ou base vezes altura, certo? Então, a área do quadrado seria x vezes x, que seria x ao quadrado. Só que no exercício, no exemplo, disse que a área é de 16 metros quadrados. Então, 16 é igual a x ao quadrado, certo? Posso trocar de lado que não fará diferença. O x ao quadrado é igual a 16. Um quadrado, quando muda de lado, ele vai em forma de raiz. Então, x é igual a raiz de 16. Se você não lembra que a raiz de 16 é 4, como eu faço para calcular? Você pega essa raiz, o valor que está dentro do radical, o 16, e fatora. Fatorar significa dividir por números primos. O primeiro número primo é o 2. Sempre na fatoração, nós fatoramos pelos primos em ordem crescente. O primeiro é o 2. Então, vou dividir por 2. 16 dividido por 2, 8. Ainda é possível por 2, continue por 2. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Olha aqui, o 2 apareceu 4 vezes. Só que aqui é a raiz quadrada, não é? Quando não tem nada escrito, o índice da raiz é 2. Então, vou juntar de 2 em 2. Então, vou juntar esse e esse. Então, é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, certo? Isso é o 16. Então, vamos trocar? X é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Quando dentro de uma raiz eu tenho potências com expoente igual ao índice da raiz, eu posso simplificar o expoente com o índice da raiz. Então, este quadrado simplifica com este quadrado. E este quadrado simplifica com este quadrado. E esses valores sairão da raiz. Ficará 2 vezes 2. Portanto, x é igual a 4. Ou seja, os lados deste quadrado medem 4 metros. Sobre este exemplo, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos continuar? Vejam só. Professora, você pode esperar só um pouquinho para eu copiar? Espero sim. Quando vocês terminarem de copiar, me avisa, tá bom? Que aí eu continuo explicando aqui. Pode seguir. Certo. Olha só, alunos. Se vocês continuarem lendo, vocês verão que existem alguns símbolos, certo? Ó, isso aqui significa radical, tá? No radical, nós temos um valor que vem aqui, ó.
Quando não tem nada escrito, é uma raiz quadrada, certo? O valor que vem aqui é chamado de índice da raiz. E o número que vem aqui dentro, ele é chamado de radicando, tá certo? Existem alguns números que têm quadrados perfeitos. Por exemplo, quando eu tenho a raiz de 25, é um quadrado perfeito de 5 ao quadrado, né? Então, ó, por exemplo, raiz de 25 é o mesmo que 5, porque 5 ao quadrado dá 25. Outro exemplo, 9. Raiz de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Outro exemplo, raiz de 81. Raiz de 81 é igual a 9, porque 9 ao quadrado é igual a 81. Nesses casos, nós temos exemplos de quadrados perfeitos, mas existem raízes quadradas que nós não temos valores exatos, que não são quadrados perfeitos, e eles aparecerão em algumas situações das atividades que nós faremos, certo? Esses números que não são quadrados perfeitos, ao extrair a raiz quadrada, nós colocaremos valores aproximados e teremos o auxílio da calculadora. Como que eu calculo a raiz quadrada de um número na calculadora? Por exemplo, eu quero 10, raiz de 10. O que você vai fazer? Você vai pegar a calculadora, vai digitar o 10, depois que você digitou o número 10, você vai clicar no símbolo de radical. Clicando, nós temos um valor aproximado de 3,16. 2 casas decimais é suficiente, não precisa pôr mais que isso. Por exemplo, a raiz de 10 dá 3,162277766, é um decimal infinito. Por isso, vamos combinar de colocar apenas 2 casas decimais sem arredondamentos. Combinado? Agora abra o seu livro na página 236. Na página 236, eu quero que vocês observem a questão da raiz quadrada, tá certo? Ou melhor, desculpe, quero que vocês observem no triângulo retângulo que usará o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele é usado apenas em triângulos retângulos. Vamos ler primeiro a explicação que o livro trouxe a esse respeito e depois eu exemplifico aqui no quadro para vocês. Abra então o livro na página 236. Na página 236, a primeira coluna, eu quero que vocês, na primeira coluna, vão lá para o último parágrafo, olha o que está escrito aí. Dado um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Os outros lados são chamados de catetos. Tá bom, mas vamos lembrar, o que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, certo? Um ângulo de 90 graus. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de cateto. Sempre tem 2 catetos. Por quê? Porque para formar o ângulo de 90 graus eu preciso de 2 lados, certo? 2 linhas, 2 retas que se cruzam perpendicularmente. Então, um é cateto, o outro também é cateto. No triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo reto são chamados de cateto. O lado maior do triângulo retângulo, que sempre estará oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Esses nomes é muito importante que vocês guardem. Quem são os catetos? Quem é a hipotenusa? Você precisa saber identificar no triângulo retângulo quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Alguma dúvida sobre isso? Agora vamos ler o primeiro parágrafo da segunda coluna da página 236. Está escrito assim: note que a hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo. Costuma-se atribuir ao grego Pitágoras ou a um de seus discípulos a prova do seu seguinte resultado, que relaciona a medida da hipotenusa com a medida dos catetos em um triângulo retângulo. Olha, o Teorema de Pitágoras vocês precisam decorar, tá certo?
Aí tem a definição e a demonstração de como se chegou ao Teorema de Pitágoras. Depois você pode ler com calma aí na sua casa. Qual é esse teorema? Vou escrever aqui para vocês. Teorema de Pitágoras. Vocês vão usar muito isso aqui, tá? A partir de agora. Inclusive no 9º ano também e no ensino médio. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele é aplicado no triângulo retângulo, certo? É a relação existente entre os lados do triângulo retângulo. A fórmula é a seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso aqui você precisa decorar. Não vai ser difícil decorar, porque vocês vão me ouvir muito falar isso. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso é Teorema de Pitágoras, é essa fórmula aqui, ó. Vou repetir. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A ordem aqui dos catetos não importa, porque a ordem das parcelas da soma não altera o resultado. Vejamos alguns exemplos. Vamos lá na página 237, situação 1. Veja o que está escrito aí. No triângulo abaixo, um cateto mede 4 centímetros e o outro 3 centímetros. Vamos determinar a medida da hipotenusa pelo Teorema de Pitágoras. Então, vou desenhar para vocês este triângulo. É situação 1, tá? Situação 1. Nós temos um triângulo retângulo, que é este triângulo aqui, certo? Aí nós temos que esse lado, a gente não sabe a medida, ele chamou de C. Este lado, ele mede 3 centímetros, este lado mede 4 centímetros, certo? Primeira coisa antes de aplicar Pitágoras, identificar onde estão os catetos e a hipotenusa do triângulo retângulo. Os lados que formam o ângulo reto são os catetos. Então, eu tenho um cateto que mede 3 centímetros e tenho um cateto que mede 4 centímetros. E a hipotenusa é quem eu quero encontrar. Como encontrar a hipotenusa? Vamos resolver? Usaremos o Teorema de Pitágoras, que é a seguinte fórmula. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos substituir os valores? Quem que é a hipotenusa? Não sei. Aqui ele chamou de C, então vai ficar C ao quadrado. Que é igual cateto. Quem que eu coloco primeiro? Qualquer um, não fará diferença. Vou colocar este, ó. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvamos então as potências. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que são 9. Mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que são 16. 9 mais 16 é igual a 25. Isola C. C é igual, o que era quadrado ao mudar de lado vai em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, quanto que mede a hipotenusa nesse exercício? Neste exemplo, a hipotenusa mede 5 centímetros. Sobre a situação 1, tem alguma pergunta? Veja se tem dúvida, se tiver pode perguntar. Tudo certo? Posso apagar o quadro para fazermos a situação 2? Ninguém pediu para esperar? Oi? Pode apagar. Tá bom, vou apagar. Página 237. Faremos agora a situação 2. Olha, o que pede na situação 2? Vamos ler? Uma escada de 4 metros de comprimento está apoiada na parede do edifício. A base da escada encontra-se a uma distância de 2 metros do edifício, como mostra a figura ao lado. Aqui à altura, a outra extremidade da escada encontra-se do chão. Então, olha,
Não sei se eu consegui fazer o desenho, mas eu vou tentar, tá? Não vou fazer igualzinho tá aí não. Ó, aqui está o prédio. Aqui está o prédio. Tá? Certo? Aqui está o prédio. Aí tem uma escada encostada nele, tá? Então, suponhamos que aqui seja a escada. E aqui, vou fazer de novo, melhor assim, ó, a escada. E aqui é a distância que a escada está do prédio. Olha só, o tamanho da escada é 4 metros. No chão, a escada está a uma distância de 2 metros do prédio. Ele quer saber qual é a medida, ó, essa medida aqui, em que altura, né, em que a escada encostou no prédio, do chão, qual é essa medida? Então, eu vou chamar aqui de x, certo? A distância aqui, olha, da escada no chão do prédio com a altura em que a escada ficou ao encostar no prédio, formou um ângulo reto. Então, 2 metros é cateto, a altura que eu quero descobrir é cateto, e o lado que está oposto ao ângulo reto, que é o maior lado, é a hipotenusa. Vamos aplicar Pitágoras para achar essa altura em que a escada está do chão. Então, vai ser o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vamos substituir na fórmula. Neste triângulo, neste exemplo, quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é 4, então vai ficar 4 ao quadrado. Que é igual, quem são os catetos? 2 e x. Quem que eu escrevo primeiro? Quem eu quiser. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais x ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que são 16. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que são 4, mais x ao quadrado. Vou mudar esse 4 de lado, então vai ficar 16 menos 4, que é igual a x ao quadrado. 16 menos 4 são 12. Então, 12 é igual a x ao quadrado. Eu posso falar que x ao quadrado é 12, é a mesma coisa. Esse quadrado, ao mudar de lado, ele vai em forma de raiz quadrada. Então, x é igual a raiz de 12. Não é uma raiz exata. Então, eu posso responder de duas maneiras. Por exemplo, eu posso fazer 12 raiz, que vai dar aproximadamente 3,46 metros. Ou eu posso fatorar o 12. Olha aqui, para você lembrar. Fatora o 12. Podemos fatorar em números primos, sempre. Sempre é número primo. O menor primo é 2. 12 dividido por 2, 6. Ainda dá por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, aqui, ó, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3. Então, ficaria raiz de 12 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Quando eu tenho expoente dentro da raiz igual ao índice, eu posso simplificar o expoente com o índice e tirar o 2 a raiz. Então, vai ficar 2, o raiz de 3 não dá para simplificar, fica lá. Então, o resultado vai ser x igual a 3,46 metros ou x igual a 2 raiz de 3 metros. Por que eu mostrei as duas formas de responder? Porque as duas estariam corretas, certo? As duas maneiras. Qual que você usaria? Aquela que você quiser. Se for uma questão aberta, qualquer um dos resultados seria considerado, tá? Se for uma questão fechada, poderia apresentar de alguma das duas maneiras o resultado. Sobre a situação 2, vocês têm alguma pergunta? Se não tem dúvidas, encerramos por aqui a parte de explicação.